Bem-vindos a esta edição especial de The Network no Parlamento Europeu em Estrasburgo. Com a ajuda de uma rede de especialistas procuramos ir ao cerne da questão. Cada convidado tem 25 segundos para responder. Olhemos o tema desta semana. O confronto em torno do orçamento plurianual da União Europeia arrastou-se durante meses, antes do plano, há 7 anos, ter sido finalmente aprovado pelo Parlamento Europeu. Os egos nacionais e os interesses setoriais transformaram as negociações no que o Comissário do Orçamento classificou de desportos radicais. Paralelamente, a juventude desempregada e os que perdem o emprego por causa dos encerramentos de empresas manifestam-se contra a austeridade imposta pelos governos. Com o desemprego a superar os 12% no bloco, um valor que se multiplica por 2 entre os jovens, o Parlamento, a Comissão e os líderes nacionais acabaram por chegar a acordo. Prometem abrir os cordões à bolsa com milhares de milhões de euros destinados a combater o desemprego jovem e a estimular as pequenas e médias empresas que criam a maior parte dos empregos na Europa. O plano de quase 1 bilhão de euros prevê cortes generalizados na despesa. Os críticos atacam o aumento das despesas com a burocracia europeia e os subsídios à agricultura, que representam quase 40% do orçamento. Será que o documento irá fazer a diferença para as vítimas de uma crise que teima em não acabar? Junta-se a esta edição de The Network no Parlamento Europeu Richard Ashworth, o relator do Orçamento da União para o grupo dos conservadores e reformistas europeus no Parlamento. Também aqui em Estrasburgo, Ivailo Kalfin, que faz parte da Comissão do Orçamento. É o relator para a Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas. Em Helsínquia está Juuso Koskinen, diretor de operações da startup Sauna, que põe em contacto startups promissoras do norte da Europa com outros empreendedores, investidores e meios de comunicação do resto do mundo. A primeira questão para os três, começando com o Richard. O presidente da Comissão, Durão Barroso, afirma que o orçamento é um bom negócio para a Europa. Concordam? Estou contente com a dimensão do orçamento. Aplaudimos os cortes porque refletem os esforços que os Estados-membros estão a levar a cabo. Isso está correto. Já não estou satisfeito pelo facto de não termos ido mais além na reforma das prioridades no orçamento, em especial nas questões fulcrais do emprego e do crescimento. Aí não fizemos o suficiente. Ivailo, como pode Barroso dizer que é um bom negócio quando ele e a sua Comissão tinham pedido muito mais dinheiro, tal como você também pediu? Como vê a questão? É um bom acordo? O orçamento foi substancialmente reduzido e isso não é uma boa notícia para os europeus. Simultaneamente vemos uma nova orientação das prioridades políticas num orçamento que é muito mais transparente e conta com novos instrumentos, incluindo a possibilidade de rever o orçamento a meio do exercício e adaptá-lo às circunstâncias, se necessário. Esse é o lado positivo. Juuso, do ponto de vista de uma startup, mas também enquanto europeu, como vê o orçamento? É um bom negócio ou não? Obviamente podia sempre ser muito melhor, mas vejo uma tendência positiva no sentido de apoiar as startups na União Europeia. Acham que os cortes foram demasiado profundos ou ficaram aquém do que era preciso? É um orçamento de 960 mil milhões de euros para um período de 7 anos. Chamam-lhe quadro financeiro plurianual e pela primeira vez cortámos o valor global da dotação. Olhado desta forma, Richard acha mesmo que é uma conquista? É porque na realidade são 908 mil milhões de euros para gastar e isso é que interessa. Não é o tamanho que interessa, mas o que fazemos com o orçamento. Do que sou crítico é que as prioridades não refletem os problemas que a população europeia enfrenta atualmente. Necessitamos desesperadamente de empregos, necessitamos de crescimento e o orçamento não faz muito para ajudar nisso. Deixem-me reformular um pouco para o socialista Ivailo. O orçamento original propunha um aumento, mas como podem ter defendido isso quando os orçamentos nacionais estão a ser cortados por causa da austeridade? Em primeiro, é um orçamento para os próximos 7 anos. Nenhum orçamento nacional é feito para os próximos 7 anos. Em segundo, o orçamento europeu está a fazer exatamente o que os orçamentos nacionais não podem fazer. É um orçamento de investimento. 94% do dinheiro regressa aos Estados-membros. Portanto, é um orçamento que praticamente não consome nada e cria alavancas e dá mais fundos para os investimentos nacionais. Por outro lado, o presidente da Comissão do Orçamento, Alain Lamassoure, afirma que os deputados não vão condenar o Parlamento e a Comissão Europeia à austeridade nos próximos 7 anos. Juuso, concorda com esta afirmação? Obviamente, sendo um empreendedor, acredito que devemos sempre ser flexíveis. Como disse o Richard, acredito que temos de fazer o máximo com o orçamento que temos.
Em relação a um aspecto específico, o orçamento aposta no combate ao desemprego jovem e na promoção da investigação. Mas é suficiente, Richard? Provavelmente não, mas primeiro temos de provar que há capacidade para absorver este volume de financiamento. Estamos a falar de 6 mil milhões de euros. E por outro lado, se é um bom investimento, então porque dura apenas 2 anos? Devíamos continuar porque necessitamos desesperadamente de criar empregos para os jovens e já. Para criar empregos precisamos de empresas onde possam trabalhar e é por isso que temos de ajudar, em particular as pequenas empresas que clamam por ajuda em relação às quais não estamos a fazer o suficiente. Ivailo está entre os socialistas que teriam gostado de fazer mais e acabou de ouvir o Richard, que tem querido cortar no orçamento. Como é que isto lhe soa? Depois do acordo sobre o teto orçamental, as dotações para as principais prioridades políticas foram cruciais para o grupo dos socialistas, ou seja, os gastos com o combate ao desemprego jovem, para a investigação e o desenvolvimento para a competitividade. Outros 150 milhões vão para o programa Erasmus e as permutas académicas e outros 50 milhões são para as pequenas e médias empresas. Mesmo com um orçamento que não é suficientemente grande, podemos pelo menos antecipar alguns pagamentos para não assistirmos a grandes quebras nas despesas no próximo ano. Yuzo, mas em relação a este financiamento, a UE tem 500 milhões de pessoas. Acha que o dinheiro é suficiente? Obviamente podia ser sempre mais. As startups, bem como os empreendedores na Europa, vão verdadeiramente necessitar de apoios financeiros para fazerem crescer as suas empresas. E isso não irá acontecer apenas do lado da mão de obra. Irá necessitar de grandes financiamentos e investimentos em todas as startups para que possam crescer melhor. Richard, em relação à política agrícola comum, absorve quase 40% do orçamento. Isso não é estar a consumir fundos que podiam ser melhor gastos em pesquisa e desenvolvimento, nas infraestruturas ou na criação de empregos? Sem dúvida, esta foi uma grande oportunidade perdida pela União Europeia. Sabe que, se quisermos provar a relevância e o propósito da União, temos de ajudar as pessoas a enfrentar os problemas que têm, em especial em relação ao emprego e ao crescimento, em que não estamos a fazer o suficiente. Ivailo, também estamos a ser demasiado duros com os agricultores? Se olharmos a tendência, o dinheiro para os agricultores está a diminuir. Quer dizer, a proporção de dinheiro está a reduzir-se. Se olharmos para os últimos 20 anos, os fundos passaram para metade do que eram. Portanto, o dinheiro chega à agricultura a um ritmo cada vez mais lento e a maior parte é para a chamada economia verde, para a inovação, para a criação de empregos e apoio aos agricultores. Se este financiamento acabar, vamos ter uma grande crise no setor agrícola. Yuzo, acha justo que 39% do orçamento vá para a agricultura? Isso significa menos dinheiro para si. Suponho que a verdade hoje é que as novas companhias tecnológicas estão a produzir e criar mais empregos. Nesse sentido, a fatia para as pequenas e médias empresas podia ser maior. Última questão. Este orçamento representa apenas cerca de 1% do PIB da União Europeia. Há quem defenda que mais fundos devem passar para o nível europeu para que as políticas europeias sejam mais eficazes. Richard, o que pensa disto? Diz que é 1%, mas na realidade quase 1 bilhão de euros e isso é muito dinheiro sob qualquer perspectiva. Mas é ao longo de 7 anos. E são 500 milhões de pessoas. E é aí que está o problema. O Parlamento tem um mandato de 5 anos. Porque é que o orçamento não é para 5 anos? Isso iria torná-lo mais importante e democraticamente prestar-se-iam contas sobre a execução. Ivailo, o que pensa? Mais dinheiro para a UE? Sem dúvida, se queremos políticas europeias mais eficazes, que criam mais valor que despesa ao nível nacional, temos de aumentar a dotação. Com um orçamento de 1%, que é 45 vezes inferior aos orçamentos nacionais, não poderemos alcançar o que desejamos. Yuzo, algumas pessoas dizem que para fazermos isso deveríamos ter um IVA europeu. Que pensa disso enquanto pequena empresa? Não acho que a União Europeia seja a melhor forma de as apoiar. Ao nível nacional seria realmente melhor para elas, porque necessitamos de flexibilidade e métodos ágeis para apoiar e financiar pequenas e médias empresas. Obrigado, Yuzo. Penso que flexibilidade é a palavra-chave também para o orçamento. É tudo por hoje. Queria agradecer a presença dos nossos convidados, Richard Ashworth, Ivailo Kalfin e Juuso Koskinen. Obrigado e até uma próxima oportunidade.